Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do estudo do livro Nosso Lar. Na aula de hoje, nós vamos abordar os capítulos 15 e 16. Mas antes de começarmos, vamos fazer todos uma vibração. Eu convido para que todos fechem os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos pedir para que a espiritualidade amiga nos envolva neste momento, guiando-nos neste estudo, nos inspirando todos os dias, especialmente para que possamos colocar em prática todos os conhecimentos que já adquirimos, principalmente com as pessoas que entram nas nossas vidas e que estão ao nosso redor. Que todos tenhamos uma boa aula, que assim seja. Bom, o capítulo 15, que se intitula A Visita Materna, começa então dando continuidade ao que a gente viu na aula anterior, naquele momento que André Luiz está conversando então ainda com Clarencio, né? E nesse ponto acontece algo interessante com André Luiz, porque sempre quando alguém fazia uma crítica a ele, mesmo que fosse com boas intenções, ele ainda tinha dentro dele, assim como a maioria de nós, né, aquele primeiro instinto de se sentir atacado, né, de revidar, de achar que ele não merecia aquela crítica, né, ou aquela correção. E dessa vez ele dizia que, então, se fossem outros tempos, ele poderia até se sentir ofendido com aquelas observações que o Clarencio estava fazendo para ele, mas que agora não. Nessas circunstâncias, ele já estava conseguindo ter uma primeira resposta de passividade, né? De se lembrar realmente dos erros que ele tinha cometido e ainda se sentir confortado com isso. Então, olha que interessante, né? Porque a gente, às vezes, quando recebe uma crítica, o nosso primeiro impulso é se sentir atacado. E mesmo que você nem verbalize, né, falando não é isso e tal, mas às vezes você fica quieto, mas dentro de você ainda está descarregando cascatas hormonais no seu organismo que te deixa pronto para o ataque, né? E fica, de certa forma, incomodado ou ofendido com aquilo. E nesse ponto, então, da história, o André ele já deu um passo a mais na sua evolução, porque ele já estava conseguindo escutar aquilo e ponderar que aquilo realmente fazia um sentido, né? E olha que legal, ele se sentia confortado com isso, porque ele estava então finalmente entendendo que ele é um espírito imperfeito que tem muito que aprender. E esse aprendizado para ele, no fundo, deixa você feliz, deixa você confortado, porque te dá um sentimento de poxa, estou começando então a evoluir realmente. Já não estou mais tão ligado, né, a essa impulsividade de achar que eu tenho que revidar tudo aquilo que me falam, né? Então isso foi muito bacana da parte dele. E aí ele segue então refletindo ainda sobre como os fluidos carnais, eles compelem a alma a profundas sonolências, ou seja, como que as sensações materiais aqui, enquanto a gente está encarnado, nos deixam dormentes, nos deixam não despertos para a verdadeira vida, para a vida espiritual e para a nossa reforma íntima. Então ele começa a refletir como é muito mais fácil cair nas tentações materiais e passar a vida muitas vezes cultuando coisas materiais, né, construindo um grande patrimônio, querendo ganhar muito dinheiro, se aproveitando de maneira desequilibrada de certos prazeres, né, que a matéria nos oferece e deixando de lado então a vida espiritual, a reforma íntima, o verdadeiro motivo pelo qual cada um de nós está aqui encarnado.
Então, seguindo dentro dessa reflexão que André Luiz fazia neste momento, ele ficava então assim em silêncio, resignado, sentindo até uma melancolia, mas sem revolta, tá? Sem aquele primeiro impulso de se sentir atacado. E o Lísias estava fazendo o possível para alegrar o André Luiz com os pensamentos, né? Com falas mais consoladoras e tal. Porém, nesse momento, André Luiz diz que, mesmo com as tentativas do Lísias, ele estava naquela fase de recolhimento, né, inexprimível, aquele momento que o homem ele é chamado para dentro de si mesmo pela sua consciência profunda. E acho que todos nós vamos experimentar em vários momentos esse momento ali de reflexão. Mas aí acontece algo, né? Finalmente, André Luiz, então, dando esse novo passo, entra em uma sintonia vibratória melhor e quem aparece para ele? A mãe, né? A tão esperada mãe que sempre esteve ali ao seu lado, porém não conseguia ser vista, porque as vibrações eram muito diferentes. Então, esse novo passo, essa reflexão, eleva a vibração de André e finalmente, então, ele consegue se encontrar com a sua mãe. Bom, a emoção desse encontro, né? Eu acredito que é inexplicável. Vocês leram o livro, ele tenta colocar em palavras a emoção que ele sentiu, mas eu acredito que não tem muito como a gente descrever. Vocês podem aí imaginar como foi esse sentimento, né? Então, imaginemos-nos, nós morremos, desencarnamos, fomos para as zonas umbralinas, passamos por uma série de apuros, estamos ali sem nenhum conhecido e de repente a nossa mãe chega, né? Qual será a nossa emoção? Mas como a gente está aqui para também estudar, vamos entrar um pouquinho nos aspectos mais egóicos da coisa. Então, passado aquela primeira sensação, né, inenarrável de amor, de gratidão por estar abraçado ali de novo com a mãe, o André começa a fazer um novo movimento do seu ego e ele começa a entrar num sentimento de vítima novamente, querendo lamentar para sua mãe tudo o que tinha acontecido com ele, tudo que ele tinha sofrido, todas as injustiças, né, que ele achava que tinha ocorrido com ele. Então vejam como não é fácil a gente se desgarrar, né, da predominância do nosso ego. Ele via naquele espírito superior que é a mãe dele, ainda aquele espírito encarnado que estava na condição de mãe. E ele queria o quê? Ele queria o colo, né? Ele queria o abraço, ele queria voltar a ser aquela criancinha que precisa do auxílio da mãe, né? Fazendo com que a sua sensação egóica, então, de que eu mereço isso para mim e eu quero isso para mim, fosse novamente prevalecente. Quem de nós, né, não cairia também nessa sensação do ego? Então, sem julgar aquilo que André estava sentindo, mas realmente é para a gente estudar como é fácil a gente ir voltando realmente para as nossas raízes um pouco mais primitivas. Bom, e aí a mãe, então, do André, começa a sentir aquilo ali também. E o André, então, ele reflete sobre isso. E ele diz assim: identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me reavivavam as chagas terrenas. Então, olha que interessante, o André, naquele momento, voltando a lamentar sobre tudo o que tinha acontecido, as doenças, as chagas que ele tinha aqui na Terra começaram a surgir novamente no corpo perispiritual dele. Então, olha a nossa sintonia, o que atrai para a gente.
Só que aqui na Terra, se você atrai essa sintonia novamente, a gente não vê o que está acontecendo. Lá no mundo espiritual, como nós só estamos com o nosso perispírito, aparece na hora. Então ele sentiu que toda aquela doença estava voltando. E aí o que ele relata? Que do pranto então de alegria que ele estava sentindo por encontrar a mãe, assim que ele começou a se lamentar e as doenças começaram a se reavivar, ele passou a lágrima de angústia e começou então a entrar naquela vibração e começou a reclamar muito sobre tudo que ele tinha passado. E aí ele continua refletindo depois, né? Ele diz assim que ele não conseguia entender ou atinar que a visita não era para satisfação dos caprichos dele e que a visita da mãe ali era uma preciosa bênção do acréscimo de misericórdia divina, porque ele tinha aumentado a vibração dele, ele já não era mais agressivo quando recebia uma crítica, né? Então, ele fala assim que copiando antigas exigências, ele naquele momento ele concluiu erroneamente que a mãe dele devia continuar como um repositório das queixas e dos males dele sem fim. Porque normalmente é isso que a gente fica fazendo com as nossas mães, né? Reclamando, reclamando, reclamando. E aí ele começa a entender então que a mãe dele é um espírito como ele. A mãe dele estava como mãe dele na última vida, mas ela também é um espírito em evolução. Ela trabalha pelo bem de todos e ela não está ali exclusivamente para atender aos caprichos de André Luiz. E aí, a gente pode seguir aqui fazendo um estudo sobre as tentações do ego. Quando nós estudamos o livro A Sublime Oração, de Francisco de Assis, e esse estudo tem gravado no YouTube, tá? Para quem quiser, nós vimos o seguinte, que o ego, ele apresenta 3 tentações. A primeira tentação do ego, a qual todos nós estamos sujeitos, é o sentimento de privilégio. Então, André, por exemplo, tendo ali a presença da sua mãe, por que ele acha que a mãe dele é esse depósito, como ele mesmo fala, né, de reclamações? Porque ele sente que ele, como filho, sob aquele espírito que estava como mãe, tem que receber aquele afeto, ele pode sugar. Então ele se acha privilegiado em relação àquele espírito, ou seja, ele acha que ele pode ter mais direitos, né, sobre qualquer outro espírito, e ele pega e suga aquela mãe. Nós fazemos isso sempre, né? Quando acontece alguma coisa ruim com a gente, por exemplo, a gente pensa assim: poxa, mas logo comigo? Eu vou no centro, eu não mato, eu não roubo, eu não assalto. Quer dizer, eu deveria ter privilégios, né, para que essas coisas ruins não acontecessem comigo. Então, essa é uma das primeiras das tentações do ego. A segunda tentação do nosso ego, descrita lá no livro, né, pelo Alírio de Cerqueira Filho, é o sentimento de superficialidade. O sentimento de superficialidade foi aquele primeiro reflexo que o André Luiz fez quando ele começou a entender o tanto que nós estamos anestesiados em relação às coisas materiais. Então, às vezes eu passo a minha vida inteira trabalhando para construir um patrimônio material. Às vezes eu passo a minha vida inteira trabalhando para conquistar títulos terrenos, né? Ou eu passo a minha vida inteira trabalhando para sentir prazeres da carne. Então eu fico realmente na superfície, eu fico dormindo e eu não desperto para a vida espiritual. E a terceira tentação do ego que ele propõe é a crença na infalibilidade. Ou seja, é você achar que nós no caso, né, somos infalíveis. Então,
no sentido de nós não estamos errados, né? Eu que estou certo e você que está errado, tá? E aí a gente não para realmente para pensar naquelas críticas ou que a gente possa estar cometendo erros. Pode ser também no sentido de que eu me acho tão infalível que eu sei, por exemplo, que o álcool, que o tabaco, que o sexo exagerado podem me trazer problemas, mas comigo não vai acontecer, então eu continuo, né, buscando essas coisas na minha vida, e aí voltando para o caso de André Luiz, ele desencarna por conta disso, né? Vejam, ele como médico, ele fumava charutos, ele bebia, né? Ele tinha sífilis, que é uma DST. Então, o ego preponderou, certo? E é muito importante a gente começar a fazer agora uma reflexão e verificar dentro da nossa vida se essas tentações do ego estão agindo sobre nós, né? Sobre as coisas que nos cercam. Para quem quiser um estudo mais aprofundado disso, tá, pessoal? Nós temos aí o curso, então, gravado. Vocês podem, acho que logo na primeira aula, se eu não me engano, é estudado o capítulo todo sobre isso, tá bom? Sobre o ego. Então, a sublime oração de Francisco de Assis. Então, André experimentava agora essas tentações do ego e o mais importante, refletia sobre elas para que pudesse melhorar. Bom, então, depois que ele fez toda essa reflexão, né, a mãezinha dele, então, começou a falar, né, vamos aproveitar, então, né, se é possível aproveitar esses minutos rápidos que a gente tem, vamos a isso para fazer expansões de amor, né? Por que a gente vai ficar desviando esse momento para a sombra das lamentações? Então ela diz para ele: regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a sua atitude mental, porque a atitude mental dele estava trazendo, lembra, até as doenças de volta para ele, né? E aí ela diz assim: conforta-me tua confiança em meu carinho, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Então quer dizer assim, olha, eu fico muito confortada, né, por sentir que você ainda confia em mim, que você ainda tem esse carinho por mim, né, essa ternura de filho, mas eu não sou sua mãe agora. Eu estava como sua mãe naquela encarnação e você estava como meu filho, mas tanto eu como você somos espíritos que precisamos evoluir. Então, que agora o nosso amor não seja nessa condição, eu sou mãe, você é filho, né? Mas que o nosso amor seja grande e sagrado como o amor divino, tá? Bom, e aí a mãe dele começa então a falar, né? E aí a gente já vai para o capítulo 16. Eles já começam a conversar mesmo, porque o André Luiz já está mais calmo. Então a gente adentra no capítulo 16, que é o capítulo Confidências. E aí a mãe dele então já começa a dizer que nas esferas elevadas, que era onde ela estava, é exigido maior abnegação, mais trabalhos, sem misticismos de qualquer espécie, né? Sem hierarquias terrenas. Então, por exemplo, não tem mais essa questão de eu sou a mãe, você é o filho, aquele é o irmão mais novo. Não, eles já têm a consciência de que a cada vez que eles se encarnam, eles estão nessa condição, mas lá são espíritos iguais, com as mesmas possibilidades de evolução. E aí, André então começa a perguntar sobre o pai dele. E aí, nesse capítulo, vem um outro ponto muito interessante também para a gente analisar. Por quê? A mãe dele diz que o pai do André Luiz encontrava-se então em uma zona trevosa e compacta no umbral. Então, quer dizer, numa zona umbralina mais densa, né? Até muito mais densa do que a zona umbralina que André se encontrou quando desencarnou.
E aí ela começa a dizer, né, que na Terra, ou seja, enquanto o pai do André Luiz ele estava encarnado, ele sempre aparentou ser um homem fiel às tradições da família, né? Ela diz assim que ele era arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, né? A cujos quadros pertenceu até o fim da existência. Ele tinha fervor ao culto externo na matéria religiosa, então quer dizer, ele era um homem aparentemente muito religioso, né? Um homem educado, um homem gentil, tradicional à família, isso na aparência, mas no fundo ele era um homem fraco, fraco a quê? As tentações da matéria, né? E mantinha ligações clandestinas fora do lar com outras mulheres. Na verdade, ele fazia assim o mesmo processo que o André Luiz, né? Então, vejam bem, aqui na Terra nós podemos moldar uma persona que seria assim, a persona é o aspecto externo da sua personalidade, é como você se mostra para o mundo. Mas o que vale mesmo para o mundo espiritual é aquilo que está dentro. E lá no mundo espiritual, todo mundo vai ver o que você pensa. Porque o que você pensa plasma no seu perispírito na hora. A gente não acabou de ver o André Luiz voltando às lamentações e plasmando as feridas no perispírito na hora? Então, aqui encarnado, você pode esconder, você pode parecer, no caso do pai do André Luiz, um marido fiel, uma pessoa religiosa, familiar, etc. Mas, a hora que você desencarnar, vai então prevalecer realmente aquilo que está dentro de você. E foi o que aconteceu então com ele, né? E aí a mãe do André começa a explicar que duas dessas entidades, ou seja, dessas mulheres que o pai do André era muito ligado, né, fora da família, nos prostíbulos e tudo mais, elas estavam conectadas a uma rede de entidades maléficas. Então, quando o Laerte, que é o pai do André, desencarna, a passagem no umbral dele foi muito amarga, porque essas criaturas nas quais ele fez um monte de promessas, né, e tal, estavam esperando ansiosamente por ele e prenderam ele nessas teias da ilusão. Então, aqui nessa figura que vocês estão vendo, a gente vê uma pessoa numa mesa de bar, num prostíbulo, né? Que a gente vê ali atrás uma mulher sentada com outro, e a gente precisa se relembrar das condições vibratórias dos lugares que a gente frequenta, né? Então, veja, essas mulheres nas quais, essas duas especificamente, nas quais o Laerte tinha contato sexual, ele troca energia, né? A gente troca energia com a pessoa na hora do sexo. E se você sai fazendo então sexo, o ato sexual desenfreado com qualquer pessoa, você também não sabe com quais entidades aquela pessoa está conectada, mas você vai absorver essas energias, que foi o que aconteceu com ele. Então essas duas mulheres especificamente estavam ligadas a entidades muito maléficas. Ele foi envolvido por escolha própria e responsabilidade dele, tá? Porque ele escolhe frequentar esse tipo de lugar, né? Ninguém obriga. Então, essas entidades envolvem-no e quando ele desencarna, as entidades estão prontinhas esperando para pegar toda a energia dele, para sugar todo o padrão vibratório dele, porque esse tipo de entidade se alimenta disso, né? E aí a mãe do André explica ainda que ele tentou lutar bastante, mas ele se perdeu no padrão vibratório e ele não conseguia ver ninguém que trabalhava orando por ele. Então ela chega a narrar, inclusive, que ela mesmo pediu várias vezes ajuda em várias instituições de nosso lar para ajudar o Laerte. Até mesmo Clarencio foi lá uma vez e quase tentou tirar ele de lá, né? Quase conseguiu, mas não dava, sabe? Ele não conseguia ver as pessoas que estavam ali ajudando, tamanho era a inferioridade, a discrepância do padrão vibratório dele com as pessoas que estavam tentando ajudar. Então aqui
Lá no livro, agora, O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, lá no capítulo 2, que se intitula Subpersonalidades, a gente vê bem essa questão do ego, né? Esse curso também tem gravado para quem quiser assistir sobre, né, com mais detalhes, mas vamos lá. Então ela explica assim, ó, que nós temos, a nossa personalidade, ela se fragmenta muitas vezes. Então a gente tem lá no nosso interior, como vocês conseguem ver aqui nessa bolinha vermelha, o nosso self, que é a nossa essência divina. Seria o nosso eu maior, seria a centelha divina que está cravada na nossa consciência. E aí, ao redor disso, como vocês veem aqui em verde, a gente tem o nosso ego evidente, que são as sensações do ego mesmo, de egoísmo, né, de individualidade. Porque a gente começou a evoluir e a gente começou a individualizar o nosso princípio espiritual. Lembram disso? Primeiro a gente não tem consciência de quem a gente é, e a partir do momento que a gente começa a ter consciência de quem nós somos, nós nos tornamos indivíduos. E nesse momento, o ego, ele é fundamental, porque o ego garante a nossa sobrevivência. Então, se alguém vier me atacar, eu vou me defender. Se alguém vier me matar, eu vou me defender, né? O ego vai fazer com que, se eu sinto que o meu organismo tem fome, eu vou comer para fazer a minha autopreservação. Se eu sinto que o meu organismo precisa descansar, eu vou descansar. Por quê? Porque eu preciso defender esse organismo. Então, o ego não é um vilão, né? O ego, ele é parte da nossa psique, essencial para a nossa sobrevivência. O problema vai estar no desequilíbrio, né? Então, aí eu fico girando em torno desse ego, girando em torno de mim mesma, adormecida para os quesitos do desenvolvimento espiritual e mergulho nas tentações da matéria. Aí o ego, né, ele passa a preponderar sobre a tua centelha divina. Então, o certo seria que isso fosse equilibrado, né? Para o padrão evolutivo que nós estamos, a gente também não pode ter uma ausência de ego ainda, né? A gente tem que fazer por nós, porque nós temos um corpo carnal para zelar, a gente tem uma família para cuidar, etc. Mas a gente também tem que evoluir. Então, o self e o ego, eles deveriam estar ali, trabalhando juntos neste momento da evolução. Mas aí, como a gente ainda é muito falho, o que a gente faz, né? A gente cria, então, uma outra camada, que é assim a amarelinha aqui que vocês estão vendo, né? Que é a face mascarada do ego. Então, é onde eu crio as minhas personas, ou seja, é onde eu crio aquelas máscaras das quais eu vou apresentar para o mundo. Então, por exemplo, eu vou lá no centro espírita, né? Então, lá no centro espírita, nossa, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa benevolente, eu sou gentil com todo mundo, eu trato todo mundo bem. Aí, lá no meu trabalho, dependendo do meu título, dependendo do meu ego, eu me comporto de uma forma diferente, eu posso maltratar aqueles que estão abaixo de mim. Dentro da minha casa eu posso ter um outro comportamento, aí com os meus amigos eu me comporto de outro jeito. Então, vocês estão vendo que a gente vai moldando a nossa personalidade dependendo do lugar que a gente está, né? Por isso que às vezes, né, é engraçado, você vê uma pessoa, por exemplo, num culto religioso, aí você fala, nossa, essa pessoa é tão boa, né? Ela é tão maravilhosa. Aí você olha pro cônjuge, o cônjuge, é muito maravilhosa. Por quê? Porque o cônjuge convive muito. Então, às vezes, quando você convive muito com a pessoa, você não consegue manter essa persona a todo momento. Então, você acaba deixando o seu ego prevalecer, né? E aí, normalmente, a gente vê que as pessoas do trabalho ou que vivem com a gente na nossa casa é quem conhecem mais realmente a nossa verdadeira personalidade, né? Mas o que é importante para nós aqui com isso? É que o pai, então, do André, o Laerte, e o André também, eles tinham, então, muito exacerbado essa face mascarada do ego, né? Então, um era médico, era um doutor respeitado, era um homem de família, mas que também ia pro prostíbulo, né? Que também fazia um monte de coisa
errada. O pai do André é a mesma coisa, ele era um cavalheiro, ele ia muito na igreja, né? Mas no fundo, no seu íntimo, era um homem fraco. Então, quando a gente passa para o mundo espiritual, essa face mascarada do ego, ela pode esquecer. Você pode até tentar, né? Mas todo mundo vai ver realmente como você é. Então, tente ser quem você é e se esforce para ser o melhor, é claro, agora, enquanto você está encarnado, né? Para você chegar lá já treinado, tá certo? Porque lá não vai ter como esconder, tá bom? Esse curso a gente também tem gravado, tá, pessoal? É o livro Despertar do Espírito da série Parapsicológica da Joana de Ângeles, tem lá no nosso canal, caso vocês queiram estudar também as subpersonalidades, né? Em detalhes, tá? E aí é lógico que essas subpersonalidades, então, elas podem atrair personalidades espirituais na sintonia verdadeira que você está, que foi o caso do pai do André, né? E isso pode, então, gerar uma série de transtorno obsessivo que não é detectado pela nossa psicologia convencional, que foi o que aconteceu com o Laerte. Ele se conectou, então, com essas entidades. Essas entidades, elas estavam ligadas a entidades muito maléficas, e quando ele desencarna, então, a entidade está lá, pronta para dar o bote, vamos dizer assim, né? Bom, então, a mãe do André continua ainda falando, mas não é só o seu pai que está na zona umbralina, né? As suas irmãs, Clara e Priscila, que eram irmãs do André Luiz, vivem hoje igualmente no umbral e agarradas à crosta da terra. E aí a mãe dele continua falando que ela então é compelida a atender a necessidade da família inteira. Ou seja, ela teve que cuidar do Laerte, que é o marido, porque ela trabalha incessantemente, né, para ver se ele reage e se ele consegue sair de lá, e eventualmente ele vai sair, só depende dele, né? Mas a gente não sabe quanto tempo. Ela trabalha para tirar as outras filhas, Clara e Priscila, e ela trabalhou para tirar o André Luiz também do umbral. Então, ela trabalhou pelo bem da família toda, né? E aí ela conta que o único auxílio que ela tinha, que ajudava ela, tal, era a irmã mais nova do André Luiz, que era a Luísa, que desencarnou quando o André Luiz era pequenininho. Então a Luísa desencarnou, esperou a mãe do André Luiz muitos anos, né, na pátria espiritual, e foi, olha como a mãe do André fala, hein, foi um braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Aí ela diz assim: ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, a benefício do teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na Terra, que ela voltou semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Então, olha só, gente, a mãe estava cuidando do Laerte, que é o marido, da Clara e da Priscila, que eram as duas filhas, e do André Luiz. Todos desencarnados, todos foram para o umbral. Ela teve uma filha, que era a Luísa, que morreu quando o André era bem pequenininho, e a Luísa desencarnada ficou lá no mundo espiritual, zelando pela família, esperando a mãe voltar, né? E aí as duas começaram a trabalhar então em prol da família inteira. Só que a coisa tá tão séria, a perturbação é tão grande e familiar, que a Luísa, em um gesto de renúncia, ou seja, não precisaria reencarnar, porém optou por reencarnar e vai nascer na família de novo para ver se dá um jeito de, né, elevar aí a vibração dessa família e ajudar de forma mais direta, então, estando encarnada. E aí a mãe do André Luiz fala: então, eu espero agora, André, que você se reestabeleça em breve, para que você possa me ajudar, né, a se desdobrar nessas atividades do bem, porque a família toda tá doente, né, e tá precisando muito, tá? Bom, então, a mãe ajudando ali todo mundo, e o André pergunta para ela, né? Mas e a senhora ainda fica ajudando meu pai, mesmo com essas duas entidades aí, essas duas criaturas que estão ligadas a ele e tal?
E aí, gente, a mãe, num ato mais resignado ainda, diz que aquelas duas amantes que estavam vampirizando o Laerte, o pai do André, também eram espíritos e também precisavam ser ajudadas. Então, a mãe, além de ajudar a família inteira, ajudava as duas amantes do marido que estavam vampirizando, tá? Então, assim, a gente vê que o tanto que a gente está distante, né, de um grau de elevação desse, porque será que a gente teria esse estômago, né, aqui encarnado para fazer uma coisa dessas? Talvez sim, talvez não, né? Depende de cada um. Não quer dizer, claro, que a gente deva concordar com as coisas erradas que as pessoas fazem, né? Porém, esses espíritos superiores, eles já têm, assim, um grau de consciência de que eles entendem que, mesmo errando muito, essas pessoas precisam ser ajudadas. E aqui a gente confunde muito, né? Ajudar com concordar com aquilo que a pessoa fez. E são coisas totalmente diferentes. Eu posso ajudar uma pessoa mesmo não concordando absolutamente em nada aquilo que ela fez, tá bom? E aí o capítulo segue então com André perguntando sobre a sua família, como que seria que estava a esposa dele. Olha ele voltando, gente, no ego de novo. É difícil sair da tentação do ego, né? Porque ele pergunta assim: nossa, e que imensas saudades, né, mãe? Você visita a terra? Como que tá a minha esposa? Como que tá os meus filhos, né? Como que a minha esposa deve estar sofrendo com essa separação? E a mãe se esquiva da resposta. Ela não fala, né, como eles estão, não dá informações, o André também não pergunta, fica aquela situação meio assim do silêncio, né? Por quê? Bom, primeiro porque o André, ele estava realmente caído de novo na tentação do ego. Que tentação? Sentimento de privilégio. Então, por quê? Nossa, minha esposa, ela deve estar morrendo de saudade de mim, ela deve estar sofrendo muito, porque eu era tão especial, né? Ou seja, eu sou um ser tão maravilhoso e tal, que é claro que os meus entes queridos que ficaram devem estar em desespero, eles não devem nem estar vivendo sem mim, né? E aí a mãe prefere então não falar nada, porque a gente vai ver nos próximos capítulos que não é bem assim, né? Que André estava voltando aí a mais uma tentação do ego. É difícil, né? A gente não cair nas tentações do ego, mas talvez esse seja o nosso objetivo aqui agora, né? Dentro do nosso quadro evolutivo. Então, tentar não se achar muito mais do que nós somos, né? Tentar não achar que as coisas não devem acontecer com a gente porque a gente vai no centro, ou porque a gente estuda, ou por qualquer outro motivo, né? A gente não deve também achar que a gente é infalível, né? Que a gente nunca pode errar, que a gente nunca pode adoecer, não devemos achar que a gente pode controlar tudo, né? Essa é a tentação aí do sentimento de infalibilidade. E a gente precisa sair também da nossa superficialidade, né? A gente precisa mergulhar mais nas questões espirituais. Podemos usufruir dos benefícios materiais? Claro que podemos, mas de maneira equilibrada sempre. Então, acho que esse fica o desafio aí para mim, para vocês, né? Para todos nós, para que a gente possa caminhar rumo à nossa evolução. Então, na aula de hoje é isso e eu espero que todos nós reflitamos agora e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Até mais!